Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live semanal, tá? Toda quarta, 20h45, encontro marcado comigo, tá? E o tema hoje é muito curioso e interessante. Mitos e verdades sobre harmonização facial. O que é só falação e o que é verdade? Nós vamos descobrir hoje com exemplos, porque eu gosto de trazer exemplos para que a gente entenda de fato o que é aquilo, né? Quero explicar para vocês que muita gente não sabe nem a diferença de Botox e ácido hialurônico e tá tudo bem. A gente tá aqui para trazer informação, para que você, quando chega no seu médico, consiga explicar o que te incomoda e o seu médico consiga trazer luz para aquela dúvida sua e trazer o melhor tratamento indicado para você. Na live hoje, mitos e verdades sobre a estruturação facial, vamos tratar de alguns temas. Por exemplo, me fale se você tem dúvida nesses temas. Pode beber depois de fazer a estruturação facial? Eita, nós temos participação especial. E temos participação especial. Que isso? Pode entrar na live da mamãe? Pode? Abaixa o volume, amor. Pode entrar na live da mamãe? Ai. Você não quer ir assistir a Patrulha Canina, não? Hã? Amor, baixa esse volume aí. Pronto. Então, meu povo, nós vamos continuar com o Joaquim assim mesmo. Vou tampar meu filho, que ele tá desnudo. E aí é isso. Os mitos e verdades. No dia que a gente faz a harmonização facial, pode beber? Não! É da mamãe. Trancar a porta, rapaz. Para ver patrulha. Pra ver patrulha. Pera aí, gente. Deixa eu só trancar a porta, senão o Joca volta. Ele é rápido. Pronto, eu sei que vocês preferiam a live com o Joca, né? Joca é muito mais simpático do que a mamãe do Joca, mas vamos continuar comigo mesmo, tá bom? Então, pode beber depois de fazer a harmonização facial, pode tomar sol depois de fazer a estruturação facial. A estruturação facial tem que retocar a cada 6 meses. Pode dormir com o rosto para baixo depois de fazer a estruturação facial. Tem problema comer comida remosa após a estruturação facial? Então a gente vai explicar isso direitinho hoje, por isso eu já falo para vocês. Clica no aviãozinho no canto direito embaixo e envia para quem precisa saber disso, tá? Para explicar a primeira pergunta, e é uma pergunta de quase 90% dos meus pacientes, que é: quanto tempo dura? Eu tenho que ficar retocando de 6 em 6 meses, igual Botox? Porque a pessoa logo se espanta, né, de fazer um investimento e ter que retocar esse investimento ou ter que perder aquilo em um prazo tão curto. Então tá, e pra fazer esse comentário de quanto tempo dura, eu vou trazer esse caso. Esse paciente, ele chegou no meu consultório e a gente viu que ele teve uma mudança gritante, muito legal, assim, eu fiquei muito satisfeita e ele também, e as palavras dele foram: eu queria fazer isso aqui sempre, no sentido de que ele queria manter sempre esse resultado. Eu falei: sim, nós vamos manter. Porque o resultado da estruturação facial, ele dura, gente, cerca de 18 meses. Então, não é um período curto de tempo. E não é que ele acabe todo em 18 meses. A gente observa uma redução de 30% a 40%. Por que essa variabilidade? Porque cada organismo tem uma forma de processar esse ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é uma substância que a gente tem no nosso corpo. Por isso que é um tratamento tão legal, porque a gente pode tirar se não der certo, se não gostar, se quiser reverter, né? E é um tratamento bioidêntico, com uma coisa que a gente tem no nosso corpo. De forma que ele vai ser reduzido pelo nosso corpo em velocidades diferentes de pessoa para pessoa. Então, o metabolismo, assim como algumas pessoas gastam mais calorias ao longo do dia, algumas pessoas, elas têm uma depuração desse ácido hialurônico ao longo do tempo, né, de forma lenta, diferente. E aí, nós temos que observar como que vai ser no corpo de cada pessoa. Eu gosto de um exemplo, ó, vocês observem minha boca. Tá uma boca com bom volume, uma boca com contorno desenhado. Tem 3 anos que eu fiz o meu último preenchimento labial. Então, não precisa ficar retocando, e quando não precisa, eu não retoco. Porque o grande erro dos excessos é você achar que tem que refazer um procedimento simplesmente porque acabou o tempo, deu ali. Deu 4 meses, eu vou fazer Botox, Não, nós vamos observar as necessidades individuais. Então, esse paciente me falou:
eu queria fazer sempre. Aí eu falei, não, nós vamos fazer sempre, porque ele tem uma durabilidade de 18 meses. Dentro desses 18 meses, nós vamos observar que tanto que o seu corpo consumiu para repor apenas o que consumiu, mantendo naturalidade. E não ficar repondo sempre a mesma quantidade, porque tá aí uma das principais causas dos exageros que a gente vê na internet, né? Que é uma coisa, a pessoa chega no profissional, não tem conhecimento, porque não é obrigação dela mesmo ter, e fala, não, eu vim retocar minha harmonização facial, minha estruturação facial. E o profissional, às vezes, só pensando em vender a mesma quantidade, coloca no rosto da pessoa todo aquele produto desnecessário. Então, excesso de volume, como a gente tem visto muito, ele é pior do que a falta. Então, ele causa um aspecto de artificialidade e de envelhecimento muito grande. Então, nós temos que observar essa duração, mais ou menos de 18 meses, e fazer uma reposição apenas do que é necessário, tá bom? Então, essa foi a primeira dúvida de quanto tempo dura, tá? Salvo quem você acha que quer saber disso, tá com medo de fazer a harmonização porque acha que vai acabar rápido, não. Pode ficar tranquilo que é um tratamento de longo prazo, tá? Eu vou mostrar um outro antes e depois, para vocês terem uma noção, que é um antes e depois de um preenchimento natural belíssimo. Uma paciente que tinha, repare, uma boca linda, uma boca com volume, mas uma assimetria. A parte inferior do lábio direito desse lado menor, né? E o lábio um pouco desviado para cá. E quando a gente estruturou o lábio, marcou o contorno, hidratou esse lábio, a gente observa que ficou muito mais harmônico e ficou muito mais bonito. E vem a dúvida, qual precaução eu tenho que ter quando eu faço o meu preenchimento labial? Gente, a principal, sem sombra de dúvidas, que a gente tem que se precaver depois de fazer um preenchimento labial, é não beijar na boca nas primeiras 24 horas. Porque a nossa boca, ela já é repleta de bactérias naturalmente. Então, a boca de uma outra pessoa repleta de outras bactérias também. Então, você não pode se expor ao risco de aquela boca que ainda está cicatrizando, os pertuitos, onde vai ter algum furinho, algum hematoma, contrair alguma maravilhosa. Olha, a dona da boca tá aqui. Essa linda, uma modelo, né, maravilhosa, nem precisava de nada, já nasceu perfeita. Mas eu falo assim brincando, porque minha filosofia é sempre dá pra melhorar. E isso é verdade. E é com naturalidade. Porque vocês estão vendo, tá? Os casos de antes e depois. E vocês sabem que é com naturalidade. Ok, ó, e se ficar com bolinhas, e se pode ficar usar batom. Se ficar com bolinhas, você pode apertar a bolinha. Vai apertando, apertando, apertando até ela se acomodar. A bolinha ocorre porque há um acúmulo de material naquela região. Vem do processo de acomodação mesmo. Às vezes o material se superficializa, né? O ácido hialurônico. E a gente aperta e fica tudo bem. Por vezes, quando essas bolinhas não saem assim, a gente reduz ela também com ácido hialurônico. Porque às vezes incomoda da gente estar sorrindo. E aí tá uma bolinha marcando, né? Ou a gente fica passando a língua dentro da boca e sente incomoda. Então, isso aí também a gente resolve, é super simples, tá bom? O batom, maquiagem, tudo isso pode ser usado em qualquer harmonização facial. Tanto batom na boca como no resto do rosto. Você pode sair da sua harmonização já, retocar o seu protetor solar, fazer sua maquiagem e vida que segue. Você pode voltar pro trabalho, você pode voltar e fazer as suas coisas normais. O que eu indico após a estruturação facial? Que tenha cautela com exercícios físicos intensos, corridas de alto impacto, que vão causar uma vasodilatação muito grande, e essa vasodilatação pode fazer com que chegue muito sangue nessa região que foi tratada, causando maior vermelhidão, maior inchaço, maior assimetria ali no processo de acomodação, gerando uma preocupação desnecessária do paciente. O paciente vai virar e pensar, poxa, minha boca inchou, tô vermelha, meu queixo tá vermelho, será que tá tudo bem? Então, isso faz com que sua recuperação, que é para ser tranquila, seja um pouco mais incômoda, levemente incômoda. Então, eu aconselho, não é uma proibição restritiva mesmo, mas eu aconselho não fazer exercícios físicos vigorosos nas primeiras 24 horas, tá bom? E além disso, outra coisa que as pessoas perguntam muito, a gente vai colocar outra aqui pra falar sobre isso, se pode beber. Doutora, eu vim aqui, vou ficar linda, amei meu preenchimento labial, já vou sair daqui, vou jantar com meu namorado e vou tomar um vinho, aí eu vou ter que explicar. Se você tomar vinho, se você beber logo após o seu procedimento estético, você tem um risco muito maior de ter
um quadro mais arrastado, um edema maior, assim como o exercício físico, você pode ter alguma reação a mais porque o seu corpo tá ali preocupado em se recuperar de uma estruturação e também metabolizando o álcool. Então, você sobrecarrega o seu lindo organismo. Então, eu não aconselho, tá? A recuperação perfeita, ela tem cuidados. E aí, a gente aconselha que a bebida só seja depois de 24 horas de realizado esse procedimento. Então, gente, vamos recapitular. A duração dos tratamentos de estruturação facial, cerca de 18 meses. Depois do preenchimento labial, não é aconselhado beber, não é aconselhado fazer exercícios físicos rigorosos. Se ficar bolinhas, a gente pode apertar, pode usar maquiagem normalmente após a estruturação facial e é isso. Se ficou mais alguma dúvida, eu vou conversar com vocês que mandem aqui pra mim no direct acima e à direita, tá? Eu respondo todas as minhas pacientes, sem exceção, e os meus pacientes. Falar, né, dos meus pacientes, porque eu tenho uma semana cheia de pacientes homens se cuidando, iniciando 2026 com tudo, tá? Querendo resgatar sua beleza, porque muitos homens sempre quiseram se tratar e não se tratavam por causa desse preconceito, dessa coisa que tem, de que homem não faz isso e não tem nada disso. Todo mundo merece se sentir bem, ter liberdade pra tirar foto, ter liberdade pra ter um perfil bonito, né? Igual no caso desse paciente, o paciente que teve uma melhora muito grande da estruturação facial e não tem nada de errado na gente se cuidar. Pelo contrário, mostra só da forma que a gente cuida da gente é o que a gente vai levar pro outro, né? Aquilo que a gente faz com a gente é o que a gente faz pro outro. Então a gente deve se cuidar sim e eu tô aqui pra cuidar de vocês, pra quem quiser confiar em mim, tá? E quem tiver alguma dúvida, quem quiser marcar uma consulta, quem quiser falar alguma coisa, quiser fazer uma crítica, quiser fazer um elogio, pode falar comigo no direct. Lembrando que encontro marcado toda quarta-feira às 20h45, tá? Obrigada a presença de todos. Uma boa noite, meu povo. Beijo.